Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Jamile e hoje nós iremos discutir um pouco sobre a assistência ao portador de lesão lábio-palatal ou crânio-facial, como se dá essa assistência, né, de enfermagem e quais são as normas que estabelecem essa assistência de média e alta complexidade dentro do Sistema Único de Saúde. Antes de iniciarmos, para assistência e para as normas, eu queria saber se alguém já ouviu falar dessas anomalias craniofacial, se alguém sabe o que é, se já participou da assistência, visto que aqui no município nós temos programas voluntários de assistência e correção dessas lesões, dessas anomalias. Normalmente, pessoal, cerca de uns 4 a 5% da população ela é acometida por essas anomalias. E aí nós temos que, apesar de se ter essa anomalia craniofacial, esse indivíduo ele tem uma expectativa de vida normal, tá? Pouquíssimas dessas são letais. E que nós temos que a fissura, né, a fissura labial ou lábio leporino, como é conhecido, ela é uma abertura que começa sempre na parte lateral do lábio, como está aqui, certo? Na parte lateral do lábio superior, dividindo-se em dois segmentos, podendo restringir-se somente ao lábio ou estender até o sulco entre os dentes, né? Atingir gengiva, maxilar superior, alcançar nariz, palato. Aí a gente tem aqui, ó, a abertura que alcança até o palato, tá? Né? E que normalmente quando acomete o palato também, nós temos uma diferenciação de nomenclatura que aí passa a ser considerada fenda palatina. Tem-se também que ela pode ser tanto unilateral como bilateral, certo? Ou ter outra lesão desse lado aqui. Então, pode envolver somente um único local, né? Ou ser parte de uma síndrome de anomalias congênitas múltiplas. E geralmente refere-se à situação em que os arcabouços cranianos ou faciais apresentam alterações de contorno, tá? Quanto ao diagnóstico, nós temos que a ultrassonografia ela já tornou possível esse diagnóstico precoce. Então, no momento em que se está fazendo o acompanhamento pré-natal daquela gestante, a gente consegue identificar, a depender do tamanho da lesão, né, a depender do tamanho da fissura, a gente consegue identificar na outra, né, conforme está evidenciado aqui. Tá? Ó, pessoal, aqui. Então, algumas literaturas trazem que a partir da 14ª semana de gestação e outras trazem que a partir da 20ª semana de gestação, ou seja, vai depender realmente do tamanho da malformação para que a gente possa identificar, certo? No entanto, o mais precocemente possível será diagnosticado. Nessa fase, pessoal, em que se tem esse diagnóstico precoce, o mais importante dessa fase é manter os pais tranquilos quanto à anomalia do bebê. Então, tranquilizar os pais, preparar após o nascimento os procedimentos cirúrgicos para a correção dessa anomalia, né? E assim, avisar, né, tranquilizar quanto à amamentação, que é bastante importante nos primeiros meses de vida dessa criança, né? Que não é impossível ela conseguir amamentar. Enfim, manter os pais calmos e preparar para os próximos passos, mediante a gestação for progredindo, né? Mediante esses passos forem chegando, né? Não antecipar e assustar os pais antecipadamente. Para correção, né, da lesão, é uma cirurgia e a gente tem que o portador desse tipo de lesão tem essa necessidade de cirurgias múltiplas,
para que haja o fechamento da fenda, né, ou da fissura, e depois uma correção plástica, né, com uma cirurgia plástica. Se o tratamento não for corretamente aplicado, né, no momento apropriado, esse indivíduo ele pode sofrer graves consequências na fala, na audição, ter infecções de repetição, desnutrição, engasgos e pneumonias respirativas. Na fase de recém-nascido, né, de recém-nascido mesmo, é muito comum se ter broncoaspiração, principalmente no momento da amamentação. Então, por isso tem que se ter esse cuidado maior na amamentação, certo, pessoal? E a lesão, ela vai se classificar, como a gente estava discutindo, né? Em só o lábio leporino, onde vai pegar só o lábio, de ser unilateral, como aqui, ou de ser bilateral, a fenda palatina, que vai acometer a parte do palato, o lábio leporino com a fenda palatina unilateral ou bilateral, certo, pessoal? Quanto ao tratamento, né, através de uma intervenção cirúrgica. Essa intervenção cirúrgica, ela deve ser realizada o mais precoce possível, né? A literatura traz que a partir dos 3 meses já é possível realizar essa intervenção cirúrgica, esse tratamento cirúrgico. E para que houvesse esse tipo de tratamento sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, houve a inserção no Sistema de Informação Hospitalar do SUS esse tipo de tratamento cirúrgico através da Portaria 126 de 1993, ou seja, desde 1993 já há a implementação no Sistema Único de Saúde desse tratamento cirúrgico. Inicialmente somente para haver o fechamento da fenda e da fenda ou fissura, tanto labial quanto do palato, certo? Com o tempo, foi se estabelecendo novas inclusões e acompanhamentos dentro do Sistema Único de Saúde, como o acompanhamento, né, e a inclusão da cirurgia plástica, de um otorrinolaringologista, de um odontologista, de uma fonoaudióloga, para que haja esse acompanhamento pós-intervenção cirúrgica, certo, pessoal? Para que possamos reestruturar esse processo de saúde-doença desse indivíduo como um todo. Para que houvesse a reestruturação de uma equipe multiprofissional, né, e a reestruturação de hospitais, de instituições que começassem a garantir esse serviço à população, foi criada a Portaria 62 de 1994, a qual passou a estabelecer normas de cadastramento de instituições que pudessem realizar esse procedimento integrado aos portadores de má formação lábio-palatal, né? Ou seja, o cadastramento de novas instituições no Serviço Único de Saúde para correção lábio-palatal, né? Para correção dessa anomalia que acomete alguns indivíduos. Além daquele processo de credenciamento e habilitação de instituições no serviço de saúde, né? Que a gente já viu anteriormente, que tem a parte de documentação, de necessidade, né? Antes de tudo, de garantir que a população tem necessidade desse atendimento, aí vem a documentação do hospital, a avaliação estrutural, a avaliação de que esse hospital ele vai conseguir atender a demanda e afins, né? Até a gente solicitar a inserção desse novo serviço na rede de atenção à saúde. A gente tem para a rede, né, ou para assistência lábio-palatal, a gente tem algumas especificidades, que são uma rotina de cadastramento, né, que está caracterizada em cadastrar esses hospitais na Secretaria Estadual de Saúde para comportar tal procedimento.
Após o cadastramento, né? Lembre-se, vai ter toda a avaliação e credenciamento, né? De uma nova instituição de saúde, ou seja, uma avaliação da vigilância sanitária, a comprovação de necessidade da população para que se tenha esse procedimento, né? Ou até mesmo um hospital que já está incluído na rede. Aí ele vai dar entrada no processo de cadastramento para atender a população, certo? Com com essa anomalia ou fissura lábio-palatal. O que é que acontece? Ela vai dar entrada, né, num processo na Secretaria Estadual, pedindo para fazer parte dessa rede, ou pedindo para atender esses pacientes. Depois, a vigilância sanitária vai para a visita, né, e emite um parecer. Caso esse parecer seja favorável, né, ou seja, caso esse parecer venha aprovando a instituição, a gente vai esse hospital vai passar por avaliações semestrais do seu desempenho, tá? Dos atendimentos que ele já tem e dos atendimentos voltados às fissuras, né, às correções das fissuras lábio-palatal. Tem que ter, né, para dar entrada, um acompanhamento de 10 casos documentados, né, ou seja, o hospital já tem que ter atendido no mínimo 10 pessoas e comprovar através da documentação desse atendimento, de correção de aspectos estéticos, correção dessas fissuras, ter instalações físicas apropriadas, como ter uma unidade de terapia intensiva para criança e adulto, ter um centro cirúrgico apropriado, né, com todos os instrumentos necessários, compor de sala de recuperação pós-anestésica, dentro do bloco cirúrgico, ter uma sala de pequena cirurgia, ter consultório odontológico, já que também esses indivíduos precisam de acompanhamento com odontólogo, né? Ter equipamentos apropriados para a cirurgia bucomaxilofacial, já que acomete também essa parte, né? E sala de exame especializada para fonoaudiologia, que é basicamente a equipe multiprofissional médica que esse indivíduo vai precisar, ou seja, eu preciso do espaço, né, de cada um. Tem um serviço de apoio e diagnóstico terapêutico, como um laboratório de prótese, de ortodontia, ou um laboratório de patologia clínica. Professora, se eu não tenho esses laboratórios dentro do hospital, eu posso ter uma sociedade? Pode, certo? Aí é um consenso entre a instituição de saúde e aquela outra instituição que oferece esses serviços diagnósticos e terapêuticos. Mas desde que tenha essa sociedade na documentação antes de você dar entrada na Secretaria Estadual de Saúde. Serviço de prontuário do paciente em que ele seja capaz de comportar toda a documentação desse paciente de forma sequencial ao tratamento, né? E que esse prontuário ele seja online, ele seja um prontuário eletrônico, para que se tenha realmente o acompanhamento de todos, até dos exames, certo? Ou seja, o paciente bateu um raio-x antes da cirurgia. Então, esse raio-x tem que estar lá nesse prontuário, tá? E alguns equipamentos. Quais seriam os equipamentos? Seriam um audiômetro, um impedaciômetro, que é para avaliar a acuidade auditiva e o reflexo dos músculos auditivos, respectivamente, certo, pessoal? Então, assim, não adianta só, por um exemplo, voltando para a instalação física, não adianta eu ter somente uma sala especializada em fonoaudiologia. Eu tenho que ter os equipamentos que vão dar suporte a um fonoaudiólogo para realizar a sua avaliação, certo? Lembrando que essa avaliação ela vai ocorrer no pré e pós-operatório. Tem uma sala de raio-x com os equipamentos de raio-x odontológicos, por um exemplo, para que
eu possa bater esse raio-x e ter um acompanhamento pré e pós-cirurgia, ok? É basicamente isso que essa portaria ela vem definindo. Vou pegar um hospital, vou dizer que esse hospital ele é capaz de atender esses indivíduos, mas por que ele é capaz, né? O que é que eu preciso para tornar uma instituição de saúde ou cadastrada na rede ou cadastrar uma nova para que ela passe a prestar esse atendimento a esses indivíduos com fissura lábio-palatal. Então, é basicamente isso aí, tá levando em consideração esses 6 tópicos. Em seguida, a gente tem a portaria de 187 de 98, que passou a incluir na tabela de procedimentos do Sistema de Informação Hospitalar do SUS o grupo de procedimentos de pacientes portadores de lesões lábio-palatais. E a portaria 503 de 99, que cria o grupo de procedimentos para utilização exclusiva em hospitais autorizados a realizar esses procedimentos de alta complexidade, tá? Em seguida, pessoal, a gente tem a portaria que ela vai vir recomendando o financiamento. Como para correção dessas fissuras lábio-palatais, nós temos um conjunto de cirurgias, então nós temos que esse financiamento ele vai ser produto relacionado, né, ao objetivo da cirurgia e será pago pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, cuja finalidade desse fundo é financiar procedimentos e políticas consideradas estratégicas incorporadas às tabelas do SUS. Como são conjuntos de cirurgias, nós temos o pagamento 100% do primeiro procedimento, o pagamento do segundo procedimento sem 75% do total do seu gasto, certo? Do terceiro, 75%, do quarto, 60% e do quinto, 60%, e assim sucessivamente. Mas hoje, normalmente, numa cirurgia ou no primeiro procedimento, já há inserção de vários, que é o que acontece com a portaria conjunta de 99, 51, 99 e 431 de 2000, que elas alteraram e excluíram alguns procedimentos relativos a esses tratamentos e reabilitações. Ou seja, alguns elas deixaram de forma conjunta e fica contabilizando como um primeiro procedimento, ou seja, para que o paciente ele não seja exposto até mesmo a outro tipo de uma segunda anestesia, né, um segundo procedimento anestésico, a gente passou a utilizar de uma única anestesia, num único procedimento anestésico, num único procedimento cirúrgico, ter vários profissionais atuando ali, realizando a correção como um todo, certo? Aí evita as cirurgias múltiplas. No Brasil, foi aprovada em 2019 a Lei 11.172 de 2015, em que essa lei passa a obrigar o SUS a oferecer a cirurgia plástica de lábio leporino ou fenda palatina e o tratamento pós-cirúrgico. Que esse tratamento pós-cirúrgico seria o acompanhamento com o fonoaudiólogo, psicólogo, dentista e demais especialidades necessárias à sua recuperação. Se houver o diagnóstico confirmado no pré-natal, o encaminhamento deverá ser feito logo após o nascimento do bebê, para que haja essa cirurgia mais ou menos no terceiro mês de vida, certo? Ou o mais rápido possível, a depender da avaliação dessa criança. Bem como o SUS ele também fica responsável por prover um tratamento de reeducação oral, certo? Para os exercícios de sucção desse bebê, de sucção, de mastigação, caso já seja adulto, e desenvolvimento da fala, com o fonoaudiólogo, certo? Ou seja,
vai ficar tendo essa assistência por um período aí de uns 2 anos, para que realmente haja a efetivação dessa reeducação e que esse indivíduo ele realmente possa ser liberado, possa ter a alta desses acompanhamentos. Quanto às atividades de enfermagem, nós temos que a equipe de enfermagem ela é uma equipe que vai atuar em vários setores, desde o atendimento básico, né, desde o atendimento da atenção básica, ao atendimento na média, atendimento e acompanhamento na média e alta complexidade. Então, dentro dos setores de média e alta complexidade, pode ser subdividido no setor ambulatorial, no setor de internamento, no setor cirúrgico, do centro cirúrgico, né, na sala de recuperação pós-anestésica, e além das especialidades em que cada setor, né, vai oferecer, eu vou oferecer como profissional de enfermagem uma atenção constante, certo, pessoal? Para promover a recuperação desses pacientes. Entre tem uma avaliação inicial, né, através da consulta, levar em consideração toda a sistematização da assistência de enfermagem, certo? Anamnese, exame físico, identificação das queixas, né, diagnóstico de enfermagem, todo o planejamento de enfermagem, como é que eu vou melhorar esse diagnóstico, como é que eu vou tratar, orientar esse paciente, não só o paciente, quanto os acompanhantes, né, quanto os familiares, sobre o pré e o pós-operatório, sobre os cuidados que deve se ter depois, sobre a importância dos acompanhamentos, né, com o fono, com o ortodontista, enfim. Além da realização dos procedimentos técnicos de enfermagem, que em cada setor vai ter a sua particularidade, né? Como centro cirúrgico acompanhar no procedimento anestésico, preparação da sala operatória, limpeza, manter o acesso desse indivíduo, manter a avaliação de padrões respiratórios, avaliação de sinais vitais, né? Aplicar a escala de Aldetri na sala de recuperação pós-anestésica, para avaliar a alta desse indivíduo para o internamento, enfim. Orientar, após a sala de recuperação pós-anestésica, orientar os familiares quanto aos primeiros cuidados, quanto à limpeza, quanto ao curativo, né, que vai ficar inicialmente com curativo. Deixa eu ver o que mais. Quanto à alimentação, quanto ao acompanhamento, né, pós-cirúrgico, enfim. Aonde esse indivíduo vai poder fazer esse acompanhamento dentro da comunidade dele. E todos os cuidados que vêm, que são característicos a um pós-operatório. Na assistência de enfermagem, nos cuidados de pré-operatório, a gente elencou alguns mais importantes, né, relacionados a esses indivíduos. Além dos gerais, quanto ao jejum, por um exemplo, a família tem que estar preparada psicologicamente, o paciente deve ser internado com 24 horas de antecedência, né, avaliado a alimentação antes do procedimento cirúrgico, né? Se for lactente, estar com uma boa nutrição. Se fizer uso de chupeta, ou somente de chupeta não, pessoal. Tem crianças que têm o hábito de chupar o dedo. E aí a gente tem que realizar esse desmame, tá? Da chupeta ou de chupar o dedo antes da cirurgia, ou seja, já ir falando com a família. Introduzir alimentos liquefeitos na dieta para que essa criança ela esteja adaptada, né, para esses alimentos no pós-operatório. Tranquilizar a família, tranquilizar os pais.
e fazer todos os outros cuidados e procedimentos técnicos relacionados a um pré-operatório. Perdão. Ops, sei demais. No pós-operatório, eu vou ter cuidado com a alimentação, com a reação dos pais, né? Tranquilizar a família, o acompanhante é extremamente importante, porque é ele que vai estar ali cuidando dessa criança, certo? Acompanhar o tratamento, fazer a limpeza, né? E essa limpeza, pessoal, com o narizinho, com o cotonetezinho úmido, né? Que vai limpar toda a fenda, ela deve ser ensinada aos pais para que, após toda a alimentação, que seja feita essa limpeza, certo? Para evitar até mesmo infecções recorrentes, para evitar o acúmulo de sujidades ou até mesmo de alimentos, né, de restos alimentares nessa fissura. Quanto aos diagnósticos de enfermagem, alguns são relacionados aos cuidados na orientação aos pais, para ajudar na boa condição inicial e sequência do tratamento. E dentre os diagnósticos mais comuns, a gente pode ter uma nutrição alterada, menor que as necessidades corporais, né, devido à dificuldade de alimentar-se, processos familiares alterados, devido a uma criança com um defeito físico e uma criança que vai passar por um processo de hospitalização, né, o estresse dos familiares, um alto risco de traumatismo do local cirúrgico, relacionado com o procedimento cirúrgico, né, ou disfunção da deglutição, enfim. São alguns dos diagnósticos de enfermagem que podem ser aplicados. E aí, dentro desses diagnósticos, pessoal, qual seria meu plano de intervenção? Quais seriam os meus resultados esperados, né? Como eu deveria, né? Como eu iria conseguir esses resultados esperados, né? Fica aí para vocês pensarem um pouco de como deveria ser a atuação de vocês como futuros profissionais de enfermagem, tá? Bem, pessoal, quanto a dificuldade de amamentação, é um dos principais, assim, é uma das principais dificuldades de todas as mães, é um dos maiores medos de todas as mães, certo? Então, eu trouxe 2 relatos para vocês, na verdade são 3, eu explico já o terceiro, mas são basicamente 2 relatos em que a fenda não é um empecilho, certo? Como uma sugestão mesmo de alternativa, de orientação, certo? Desses indivíduos. Então, pessoal, adaptando-se a essa nova realidade de surgimento, né, de crianças com a fenda palatina, né, a fissura palatal, a gente tem que podemos adaptar a amamentação dessas crianças, né? Então, tem uma placa, né? Já tem a criação de uma placa, que é essa placa aqui, certo? Essa placa, ela vai impedir a passagem do leite pela fissura. A gente tem mamadeiras com bicos adaptados, que são bicos bem grossos, que vai também fechar um pouco essa fissura palatal, tá? E impedir o vácuo que é criado. E a gente tem até mesmo a ingestão um pouco mais do seio, para que o próprio seio, a própria mama, ela vede essa fissura e diminua o vácuo e assim a criança consiga realizar a sucção, certo? A gente tem também uma orientação de mudar a posição, ou seja, na hora da amamentação, a criança ser posicionada numa posição mais vertical, para evitar a passagem do leite para a tuba auditiva e diminuir as chances de otites ou até mesmo evitar a passagem, a broncoaspiração dessas crianças, tá? Então, assim, existem já medidas alternativas para que se tenha uma
melhora da nutrição dessas crianças e elas possam ser submetidas a procedimento cirúrgico. Bem como outra reportagem que eu vi, né, outra entrevista, em que a mãe do Theo, né, que o Theo nasceu com lábio leporino, ela conta que ouviu muitos relatos desanimadores em relação à amamentação, mas percebeu que se estiver rodeada dos melhores profissionais pró-amamentação, ou seja, de profissionais que realmente queiram fazer a diferença, né, de profissionais que realmente queiram ajudar nesse processo de amamentação, que não é fácil, né? O processo de amamentação ele não é fácil quando a criança nasce sem nenhuma anomalia, né? Então, imagine com o lábio leporino. Mas quando a gente tem esses profissionais positivos que realmente estão ali querendo ajudar ou querendo mudar positivamente o SUS, esses mitos eles se dissipam e aos poucos você esquece os relatos de desesperança e começa a construir a própria história de vitória e superação. Então, com algumas medidas como uma adaptação da amamentação ou até mesmo mudanças simples na posição de amamentação, a mãe consegue amamentar esse filho tranquilamente. Ah, professora, a mãe não está conseguindo amamentar de forma nenhuma, né? Então, faz como é que eu posso dizer, gente? A retirada do desmame e usa bicos adaptados de mamadeiras para poder substituir, que foi até uma coisa que essa mãe fez. Ela amamentava, mas via que ele não ficava satisfeito, então ela fazia o desmame e dava ele em mamadeira. E o sonho dela era que fizesse a cirurgia corretiva, né, para que ela não precisasse mais usar a mamadeira, que ficasse somente na amamentação mamária exclusiva. O terceiro, como é que eu posso dizer? O terceiro relato que eu trago para vocês é até um relato pessoal. Aqui no município, nós temos um trabalho voluntário intitulado a Operação Sorriso, que inicialmente se tem uma triagem dos pacientes no PAN do Bom Jardim e seguidamente a cirurgia, ao encaminhamento desses pacientes para o procedimento cirúrgico no Hospital Wilson Rosado. Então, assim, quando a Operação Sorriso, né, quando essa ONG, ela vem, essa ONG, ela tá andando por todo o país, certo, gente? Se eu não me engano, aqui no Brasil, ela já visitou, ou foram 14 ou foram 16 municípios, tá? Não tô lembrando muito bem, mas ou foram 14 ou 16 municípios. Então, ela veio aqui para Mossoró para fazer essa triagem e essa cirurgia corretiva de Mossoró e região, certo? O pessoal liga, faz um pré-cadastro, eles chegam, normalmente eles ficam 3 dias em cada cidade. No primeiro dia, somente realizando a triagem, então, assim, fez a triagem, tá ok, já encaminha para internação no Wilson. No segundo dia, é só cirurgia, uma atrás da outra, são umas 3 a 4 salas cirúrgicas somente com os procedimentos deles. Em cada paciente, eles passam em média 1h30, 2 horas na sala operatória. Então, entrou na sala, faz a cirurgia, faz a limpeza, já entra outro paciente, certo? Porque é um dia de operação. Se não der para realizar todos num dia, aí o terceiro dia eles fazem pela manhã. Essa cirurgia, né? Eles terminam os que estão faltando. E aí eles passam, pessoal, a orientação até mesmo para os médicos daqui. Há um cadastro dos médicos daqui, da região, que vão ficar fazendo esse acompanhamento necessário pelo SUS, como fonoaudióloga, como ortodontista, certo? Enfim, eles fazem o cadastro desses médicos para que haja o acompanhamento e a equipe fica vindo uma vez por ano para fazer o acompanhamento de todos esses indivíduos que realizaram a cirurgia. Se eu não me engano, para vir realizar a cirurgia, pessoal, eles não vêm todo ano. Eles têm um período.
eu não lembro se são 2, se são 3 anos que eles vêm. Eu fui voluntária na primeira Operação Sorriso aqui de Mossoró, lá no Wilson, fiquei na parte de internamento, então a gente recebia essas crianças e até mesmo adultos para passar por esse procedimento cirúrgico, então era todo o processo de evolução, admissão e evolução do paciente durante essas primeiras 24 horas, tá? Em seguida, o encaminhamento para o centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico ocorria a cirurgia, ia para a sala de recuperação pós-anestésica e depois retornava para a enfermaria novamente já no pós-operatório, certo? Uma das coisas que mais me chamaram a atenção, além da equipe, né, porque é uma equipe não governamental, é uma ONG e só de trabalho voluntário, tá? Todos que participam são trabalhadores voluntários, alguns fixos e outros por região, que eles captam lá na hora. Às vezes o próprio hospital ele se encarrega de captar alguns profissionais para ajudar, mas os indivíduos fixos, por exemplo, nesse voluntário fixo, eles ficam viajando para passar por esse processo, né, para ajudar até mesmo os profissionais que vão receber, a instituição que vai receber esse procedimento cirúrgico, além dos do município, né? Os do município ficam capacitados, né? São treinados por eles e ficam aptos para o acompanhamento. Que mais? Sim, uma das coisas que mais me chamaram a atenção da Operação Sorriso foi a adaptação deles do equipo com a seringa para que houvesse a alimentação desse indivíduo com dietas liquefeitas, né, ou até mesmo de líquidos, como água, por esses indivíduos não conseguirem, no pós-cirúrgico, abrirem a boca para, por um exemplo, beber a água, então tinha essa adaptaçãozinha para que eles tomassem a água, o suco, dessa forma. Eu achei bem interessante, porque eles já vêm com o kitzinho montado, ou seja, eles já montam entre eles, né, entre uma viagem e outra, eles já vão montando e quando chega já está tudo prontinho para a equipe que vai ficar responsável pelo pós-operatório desses indivíduos, tá? Então, pessoal, é basicamente isso, né? Ressaltando que a nossa assistência ela não é baseada somente no conhecimento teórico prático, né? Teórico científico. A gente tem que reconhecer as dificuldades na nossa equipe e ser sensibilizados também e humanizados quanto às dificuldades desse indivíduo, tá? Para que a gente possa ter uma boa atuação e uma boa reestruturação desse indivíduo acometido por essa anomalia. Essa fotinha aqui é de uma das menininhas que fizeram parte da Operação Sorriso aqui de Mossoró, tá bom? Qualquer coisa eu estou disponível às dúvidas, seguem as referências e aí qualquer coisa vocês falam, tá? Ou entram em contato com a gente que a gente vai retirando as dúvidas. Tchau, pessoal, bom isolamento, cuidado